Olá, uma excelente noite a você. Seja bem-vindo ao programa Primeiro Plano. Nessa edição, vamos explorar os acontecimentos mais importantes desta semana. Fique ligados, pois o Primeiro Plano está no ar. Ser solidário é algo que o Santo Padre, o Papa Francisco, sempre nos chama a ser. Desta maneira, a Arquidiocese de Goiânia está com uma ação solidária em prol dos nossos irmãos do sul do país que estão passando por esse momento tão difícil com as fortes chuvas na região. É a campanha Somos Um. O Alex Rodrigues traz para a gente os detalhes dessa ação. Vamos acompanhar na reportagem. Água, cestas básicas, roupas, agasalhos, artigos de cama, mesa e banho, produtos de limpeza e higiene pessoal, ração para animais. Esse é o resultado do primeiro dia de campanha, apenas aqui no Santuário Basílica Sagrada Família. Lembrando que a Arquidiocese de Goiânia, com essa ação, conta com a participação de todas as paróquias da região. O Conselho Presbiteral da nossa Arquidiocese, reunido e resolvendo tomar uma melhor decisão, resolveu 3 pontos de ações para esta campanha Juntos pelo Rio Grande do Sul. A campanha se chama Somos Um. Então, como nós sabemos, o regional da CNBB, Sul 3, é o regional onde estão as dioceses mais atingidas no Rio Grande do Sul. Então está disponibilizado em nossas redes, a nível Arquidiocese de Goiânia, mas também nacional, a conta do Regional Sul 3 da CNBB. Por que essa conta do Regional Sul? Porque essa conta atinge todas as dioceses. Então nós não estamos ajudando uma paróquia única, nós não estamos ajudando a Arquidiocese de Porto Alegre, ou a Diocese A ou a Diocese B. Nós estamos ajudando todas as dioceses. Nesse momento de reconstrução, além das orações de todos nós, os moradores do Rio Grande do Sul necessitam dessa contribuição, com tudo aquilo que parece bem simples, mas que fará total diferença. O Bruno não perdeu tempo e já veio participar da campanha logo que ficou sabendo. O Padre Rodrigo, na terça-feira, se eu não me engano, ele comentou sobre esse projeto da Arquidiocese, sobre esse vínculo que ela conseguiu com o avião da FAB para levar esse material para nossos irmãos do Rio Grande do Sul. E através disso nós começamos a mobilizar as pessoas que a gente conhece, algumas pessoas, a minha filha recolheu também no grupo de oração dos jovens que eles participam. Então isso movimentou todo o nosso coração, a nossa família, todo o nosso santuário, em busca de algo que pudesse ser de concreto para ajudar nossos irmãos que hoje estão passando tanta dificuldade. Fazer a diferença, eu acho que é isso, a gente poder fazer naquilo que a gente pode, como a gente pode, e levar o refrigério, o alívio para essas pessoas que estão sofrendo tanto. A dona Jacira também se sentiu na necessidade de contribuir com o próximo. Olha, a gente, numa situação que eles estão, a gente não tem nem o que falar para ajudar. Tudo que a gente fizer é pouco, mas o pouco que a gente tem é muito para eles nessa hora, porque o coração não dá para ficar só na hora dessa. A doação nossa é nada diante de tanta dificuldade que eles estão passando. É o mínimo que podemos fazer. O nosso Pentecoste esse ano será um Pentecoste diferente. Um Pentecoste à luz da generosidade para os nossos irmãos que estão no sul do nosso país. Você já parou para pensar sobre a importância do trabalho voluntário e o impacto que isso tem na vida dos outros? No dicionário, a palavra voluntariar significa se dedicar a alguma coisa sem ter a obrigação de o fazer, motivado por vontade própria. Fazer algo sem constrangimento nem obrigatoriedade, algo espontâneo. É participar de ações sociais
Isso traz muitos benefícios para a nossa sociedade. Aquele que se compromete com um trabalho ou assume a responsabilidade de uma tarefa sem ter a obrigação de fazê-la. Esses são os voluntários, e assim é possível contribuir com o próximo, através de ações que a Igreja realiza em todo o mundo. Para isso, temos a ACN. A melhor explicação da ACN, está até escrita aqui na nossa blusa, é ser uma ponte de amor, porque ela liga aqueles que podem ajudar até aqueles que precisam de ajuda. E o voluntariado, vamos dizer que são os tijolinhos dessa ponte, são os que nos ajudam a construir esse caminho de unidade. O voluntariado aqui na ACN, ele funciona em duas dimensões, o presencial e o remoto. O presencial acontece no nosso escritório sede no Brasil, que fica em São Paulo, no bairro Vila Mariana. E aqui eles nos ajudam com atividades administrativas, com ligações telefônicas para os nossos benfeitores, esse relacionamento mais próximo com o nosso benfeitor, também com cadastro, e outras atividades de eventos e campanhas de oração que fazemos aqui. Mas para os que não moram em São Paulo ou morando, não têm a disponibilidade de horário de estar presencialmente, podem optar pelo voluntariado remoto, pelo voluntariado remoto, que são aqueles que nos ajudam das suas casas, doando aquilo que podem. A gente sabe que muitas pessoas já estão enganjadas nas suas paróquias, em suas pastorais, e não sobra lá muito tempo, mas a gente tem formatos desse voluntariado que atende qualquer que seja a disponibilidade de tempo dessas pessoas. São 3 pontos que a ACN trabalha em que as pessoas podem contribuir de maneira voluntária, ajudando com a informação, com oração e através da ação. Assim, todos podem participar. Nós enquadramos esse voluntariado online, à distância, remoto, em 3 pontos, que são os mesmos que nós chamamos de tripé da ACN, que é informação, oração e ação. Isso é a nossa missão, informar sobre como e onde a igreja sofre, rezar sobre tudo, e esse está no centro da nossa missão, é o segundo ponto, por estar no âmbito central mesmo. Então, rezamos por essa realidade. E, claro, o terceiro ponto, a ação, uma forma concreta. Então, os voluntários que estão ligados no nosso ramo de informação, eles recebem por uma lista de transmissão pelo WhatsApp informações todas as semanas, seja necessidade de oração, seja atualização sobre algum país, sobre algum sequestro que houve de algum cristão que vive em situação de perseguição religiosa, estão sempre informados sobre o que acontece, sobre parte da nossa missão e como poder divulgar. E são chamados a compartilhar esse conteúdo. Grupos de família, grupo da pastoral, amigos de maneira geral. Então, as pessoas que têm pouca disponibilidade de tempo são encaixadas, montam conosco esse grupo de informação, que se trata basicamente disso, receber uma informação e propagá-la, levá-la dilatando, esse campo que fica conhecendo um pouco mais sobre a igreja que sofre. Hoje, a ACN contribui em mais de 5.000 projetos, espalhados por 140 países. E para quem deseja contribuir com aqueles que precisam, o caminho para se tornar um voluntário é fácil. A gente tem no nosso site uma aba do voluntariado que ela é específica para esse primeiro ingresso. É só você acessar ACN, A de amor, C de coração, N de navio, acn.org.br/voluntariado. Lá você vai ver que tem a descrição do voluntariado presencial e online. Para o online, nós temos uma formação que também acontece online, que é o ingresso, é o início para esse voluntariado. Nessa formação, se trata de um encontro de uma manhã, Acontece numa manhã ou numa noite, vai variando. Ele acontece todos os meses, Então, a cada mês a gente varia o horário para poder atender mais pessoas. É um encontro de 4 horas, onde a gente conhece um pouco sobre a missão da ACN, sua história fundacional, que nasceu lá na Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, uma história linda. E é muito importante fazer esse encontro, porque você só consegue representar aquilo que ama. E você só ama o que conhece. Então, a proposta inicial para todo voluntário é conhecer essa obra, conhecer a sua história, conhecer a sua missão. E aí, depois desse encontro, dessa formação de uma manhã ou de um período ali da noite, ele pode fazer a escolha de qual dimensão ele quer fazer parte. Informação, oração e ação. A cidade de Aparecida de Goiânia completa neste mês de maio 102 anos.
Com o nome da padroeira do Brasil, o município nasceu pela fé de um povo amigo e trabalhador e cresceu ao redor de uma igreja. O Alex Rodrigues preparou uma série de reportagens especiais para contar essa história e a gente mostra para você agora o primeiro episódio sobre a origem e o passado da segunda maior cidade do estado de Goiás. Uma cidade movida e iniciada pela fé do povo católico, pela devoção a Nossa Senhora Aparecida. Tudo começou em 20 de março de 1922, quando um vigário redentorista rezou uma missa na sede da Fazenda Santo Antônio. Ali, os proprietários do espaço, José Cândido de Queiroz e Dona Maria Elias de Jesus, perceberam o quanto era necessário se criar um local mais amplo para a prática da fé. E para isso, contaram com a ajuda de outros moradores da região. Abrão Lourenço de Carvalho, Antônio Batista de Toledo e Benedito Batista de Toledo. Cada um deles contribuiu com um pedacinho de terra, daquela região que na época tinha como vizinhas Trindade e Campinas, que hoje é bairro. Tudo isso está escrito num pequeno caderno, de maneira simples, e que pesquisadores tentam sempre aprofundar em busca de mais detalhes. Começando a construção da igreja, que foi o marco inicial dia 11 de maio de 1922, ela terminou em 1923. Esses fazendeiros locais construíram as suas casas ao redor da praça e assim começou a cidade de Aparecida de Goiânia. Eles dedicaram a vida à igreja e também foram doadores posteriormente de lotes, de terras, de materiais, mas eu creio que a maior doação foi a caridade, de cuidar, e o amor ao cristianismo e à nossa igreja. As pessoas moravam em fazendas, então o ambiente extremamente rural e a partir daí houve a necessidade, surgiu o desejo de levantar uma igreja em homenagem a Nossa Senhora. Os fazendeiros se juntaram, famílias fizeram parceria, doaram terrenos, começou-se então reunir forças para a construção da igreja que hoje, ora, vocês estão vendo de pé e sendo restaurada. Cento e 2 anos depois, familiares dos doadores do terreno ainda moram no mesmo lugar e acompanham de perto todo o desenvolvimento da cidade. Neta de João Batista, a Dona Maria tem Aparecida até no próprio nome. A gente acompanha conforme a gente dá conta, né? Que o desenvolvimento, ele faz parte, ele é bom, né, em tudo. Naquele tempo, a gente reunia nas fazendas, cada época, cada dia da semana, a gente reunia na casa de um parente, na casa de um tio. As primas reuniam ali. Mas naquela época, você brincava, era de cozinhadinho, era
de fazer o balanço lá no pasto, nas árvores, de balançar. Então, o divertimento da gente era aquilo, não é igual como foi desenvolvendo. Queria que a senhora falasse o que a igreja matriz representa na vida da senhora. Tudo. Se eu for te contar um dia, é pouco. Entender que a fé deu origem a uma cidade talvez pareça estranho para uma pessoa ou outra. Mas para Dona Aparecida, que também tem esse nome por conta da padroeira do Brasil, é muito tranquilo compreender e explicar. Ela não teve a oportunidade de conviver muito tempo com seu José Cândido, mas foi o suficiente para conhecer e aprender muito com a fé do avô. Ele rezava sem parar. E quando ficou doentinho, ficou ruim, ele falava para os filhos que chegavam: agora vamos reunir para rezar um terço e pedir a vitória da gente, né? Pedir que a gente tenha companhia, que a gente fique junto. Cada um levava um pouco de coisa, de comer. Era muito, assim, muito pacífica a casa dele. Eu achava meu avô fantástico. Com a ideia dos fiéis católicos já em execução e com a colaboração de outros moradores da região, Aristide Frutuoso também quis deixar a sua contribuição. O cruzeiro, fixado há 102 anos no local onde a igreja matriz seria construída, segue no mesmo lugar. Assim como o santuário, ele também passa por uma restauração. Foi diante dessa cruz que foi rezada a primeira missa aqui no município. Então ele tem um marco histórico, porque a partir da cruz aqui se demarcou a fé católica, a devoção à Nossa Senhora, e toda a religiosidade, né, ficou marcada por esse início, né, que pessoas elas vêm de longe, né, trazendo até promessas, né, deixando aqui as suas intenções, colocando nos pés do altar orações, pedidos. Mais antiga que a capital, Goiânia, e mesmo com bairros anexados, Aparecida tem seus traços marcantes. O semblante de um povo simples, guerreiro e independente. Costumes que são preservados, tradições mantidas, mesmo com uma cidade centenária e em pleno avanço. A igreja se confunde muito com a cidade de Aparecida. Foi doada ali um pedaço de terra onde construiu a igreja, a primeira missa celebrada ali, então. As raízes são essas aí. Nós temos o nosso grupo de catira, que é os Filhos de Aparecida, que está fazendo sucesso aí até hoje, as cavalgadas. E agora estamos restaurando o Santuário Aparecida, que é para agora, nesses 102 anos, agora no mês de dia 2 de junho, devolver para a população uma igreja totalmente restaurada, para contar um pouco da história da nossa cidade. Precisa daquela igreja estar bem bonita, como vai ficar. Não saia daí, o programa Primeiro Plano volta já. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta para levar até você
As notícias em primeiro plano, aqui na TV Pai Eterno. A Escola de Fé iniciou em Goiânia, a capital de Goiás, as aulas para quem quer conhecer mais sobre a Palavra de Deus e entender a importância da fé, e o curso é totalmente de graça. Vamos ver. Realizada há quase 20 anos aqui na Igreja Matriz de Campinas, a Escola da Fé inicia uma nova etapa. A primeira, em 2024. A Escola da Fé é uma experiência que teve início aqui na Paróquia da Matriz de Campinas, no ano de 2007, né, com o padre Valmir e padre Ângelo. Eles perceberam a necessidade de oferecer esse momento formativo para os paroquianos. Então, eles começaram de uma forma muito simples, com 2 disciplinas. Se estuda a Bíblia, se estuda o Catecismo da Igreja Católica, né? E nós estamos, a partir desse ano, vamos iniciar um novo formato, a partir de agosto, com a graça de Deus. Nós iremos adotar um sistema mesmo de escola, de disciplinas. As aulas são oferecidas de maneira gratuita e acontecem semanalmente, tendo duração de aproximadamente 1h30. Pessoas de todas as idades podem participar, aquelas que queiram um conhecimento profundo a respeito da Bíblia. Para isso, basta procurar a secretaria da igreja e fazer a inscrição. A dona Eunice é um exemplo de aluna assídua e dessa vez chegou bem antes do início da aula para ajudar também na organização. Todos nós somos voluntários, o curso é gratuito, oferecido pela Matriz, né, a quem queira participar. O missionário redentorista e irmão Diego Joaquim ministrou a primeira aula, que teve como tema Maria, mulher de oração. Ter fé é muito mais que uma adesão intelectual e moral. Nós estamos no ano da oração, né, em preparação para o jubileu de 2025. Então o Papa nos convida esse ano a compreender melhor do que é a oração na nossa vida. Então o itinerário que nós estamos propondo nessa aula é olhar para a Maria e aprender a oração, que não nos tira da realidade, muito pelo contrário, nos faz cada vez mais atentos a ela. Por isso, o ideal é que no final dessa conversa, cada um perceba que a oração deve nos tornar mais discípulos de Jesus, mais atentos às necessidades dos nossos irmãos e irmãs hoje. Olhares atentos, anotações e dúvidas que foram esclarecidas. A cada semana, novos temas, mas começando por aquela que é a melhor professora quando o assunto é fé. Na Escola de Maria, nós aprendemos a seguir Jesus, tanto que ela nos dá a grande lição: façam tudo o que o meu filho vos disser. Estudar a palavra de Deus e estudar a nossa fé é algo muito importante. E todos nós, cristãos católicos, precisamos dedicar parte do nosso tempo para entender melhor sobre a nossa igreja e sobre a história da nossa igreja. E a gente volta com a segunda parte da série Aparecida de Goiânia, Tradição e Inovação. Agora é hora de falar de presente. A cidade cresceu muito nos últimos anos e hoje se orgulha de ter um dos melhores índices de desenvolvimento econômico e social, além de atrair investimentos para garantir à população não apenas emprego e renda, mas também qualidade de vida. Capelinha, Arraial de Aparecida, Goialândia, Aparecida de Goiânia. As mudanças de nome contam um pouco da evolução da cidade ao longo de seus 102 anos. A primeira casa comercial foi aberta em 1932. Atualmente, com mais de 600 mil habitantes, é a segunda mais populosa de Goiás e deve assumir também em 2024 o posto de segundo maior PIB do estado, perdendo apenas para a capital. Marcas que certamente os fundadores não esperariam alcançar um dia.
tem a minha Aparecida. Gosto de ir lá, eu gosto de ver anoitecer na praça, agora não tem jeito mais, né, Júnior? De sentar no banco da praça e ver anoitecer. Quando as casas deles lá eram, a gente ia para as festas, era tão bom. E eu fui uma menina muito feliz lá. Ele está muito feliz, só porque aí eles iam querer, às vezes, não deixar mudar muita coisa, né? E vai evoluindo, tem que mudar, porque até a gente muda. Mesmo sem querer, vai evoluindo, a gente tem que mudar também, né? Mas eu acho que ele está muito feliz, como meu pai era feliz. Isso aqui para meu pai era tudo. Pela proximidade com Goiânia e tendo a área geográfica não muito extensa, Aparecida foi na contramão de outros municípios importantes em Goiás, que se destacam na produção agrícola e na pecuária. Sua economia tem base na industrialização e, para isso, o surgimento dos polos empresariais. Antes de surgir o polo, eu vou contar que surgiu a Associação Comercial, a ASSIAG, com o intuito de trazer polos industriais e transformar a cidade em cidade industrial. Que até então, no momento, há quase 40 anos atrás, Aparecida era uma cidade dormitório. E com essa vontade, juntou a Associação Comercial, junto com o prefeito, foram ao governador, pediu uma parte do CEPAIGO, que é a nossa casa de prisão, e o governador sensibilizou e cedeu. Foi nosso primeiro distrito industrial, chamado DAIAG, Distrito Agroindustrial do Estado de Goiás. Em breve, um novo polo será inaugurado, com a expectativa para que 30 mil vagas de emprego sejam oferecidas. Mas os números já são impressionantes na cidade. De acordo com o IBGE, Aparecida é a 35ª melhor cidade no Brasil para se empreender. Em 2008, eram 6 mil CNPJs. Atualmente, são mais de 90 mil. Até por isso, um aumento no PIB de 192% nos últimos 13 anos. São mais de 115 mil empregos em uma cidade com 600 mil habitantes. Eu falo muito que quando você vê um desenvolvimento, o setor produtivo entra e começa a fazer parte e aí a gente começa a transformar a cidade, gerando riqueza, gerando renda e trazendo emprego para todo mundo e transforma a cidade. Ciente dessa responsabilidade e conseguindo acompanhar de perto todo esse crescimento, a Prefeitura conta hoje com um administrador que conhece bem a história de desenvolvimento da cidade. Aparecida, ela vem se projetando a passos largos há muito tempo. A gente pensa que é pouco tempo, mas há muito tempo a gente vem se projetando a isso. Eu acho que o desenvolvimento industrial, o setor produtivo e essa união política que existe na cidade é que nos coloca hoje no caminho do desenvolvimento do estado de Goiás. Orgulho e gratidão foram as palavras escolhidas por Vilmarzinho, assim carinhosamente chamado pelos amigos de infância, para ilustrar o seu sentimento por Aparecida. Eu morei na Fazenda Boa Esperança, que é lá no Jardim Alto Paraíso, onde foi loteado agora, até o setor lá é Jardim Boa Esperança. Então, eu morei ali há muito tempo, há 50 anos atrás, depois saí um pouco, fui para Lusiânia, voltei para cá. E o que eu acho que desenvolveu muito a cidade foi as interligações que nós temos pela cidade. Quando eu cheguei aqui, para a gente vir no centro de Aparecida, tinha que ir para o Garavelo, Cruzeiro, Vila Brasília, centro de Aparecida. Hoje a cidade está totalmente interligada aos bairros, às regiões. Eu acho que o que mais me impressiona nisso aí foi isso. O crescimento da cidade de Aparecida é gigante. Temos aí hoje quase 600 mil pessoas e isso aí me impressiona muito. Uma cidade que é natural que uma cidade próxima à capital cresça muito, mas não da velocidade que a Aparecida cresceu. Aquele velho ditado diz que a voz do povo é a voz de Deus. E como a cidade aniversariante foi criada através da fé católica de alguns fazendeiros há 102 anos, fomos atrás do povo para tirar algumas dúvidas
quanto ao viver em Aparecida. O senhor acha que a qualidade de vida aqui em Aparecida mudou nos últimos anos? O senhor estava me contando que já está aqui tem um bom tempo. Sim, mudou bem. Vim para cá em 79. Aparecida era uma coisa, agora mudou bem melhor, né? Aparecida é outra. Tem de tudo de Aparecida. Naquela época eu não encontrava as coisas que tem hoje, né? Hoje tem banco, tem caixa eletrônica, lotérica, né? Naquela época não tinha nada disso. Coletivo não tinha. Hoje é outra coisa. Segurança, muito bom. Daila, conta aqui pra gente. Você considera o comércio de Aparecida hoje bom? Você costuma encontrar tudo que você precisa aqui na cidade? Sim, eu costumo encontrar tudo e eu acho que o comércio de Aparecida tem uma grande variedade, tanto em calçado como roupa, alimentação. Então eu considero sim, e tipo assim, como Goiânia fica um pouquinho já longe para o comércio de lá, então é bom a gente ter tudo aqui em Aparecida que a gente não precisa estar fazendo essa deslocação. Então eu considero sim, um comércio muito bom. É fácil se encontrar um emprego aqui em Aparecida? Eu falo que é fácil para quem realmente quer trabalhar. Se você está disposto a enfrentar dificuldades, porque todo trabalho vai ter, não importa onde. Você consegue achar trabalho em qualquer lugar. Quando você foi à procura de um emprego, foi tranquilo para achar? Foi no primeiro dia que eu fui deixar currículo, eu já achei e já fiz a entrevista. No primeiro ponto instante eu já fiz. Já vimos que Aparecida de Goiânia é uma realidade. Do passado pacato de uma região rural para um presente que atrai olhares de investidores internacionais. Ainda existem desafios a serem superados, mas, sem dúvida, hoje a cidade oferece um mar de oportunidades para quem ali vive. Mas o que esperar para o futuro? Daqui a pouco eu volto com as principais notícias direto da TV Pai Eterno. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta para levar até você notícias em primeiro plano. Na última parte da série Aparecida de Goiânia, Tradição e Inovação, a gente vai falar do futuro. Qual a cidade estamos construindo para as próximas gerações? No caminho do desenvolvimento, como garantir o avanço sem perder as raízes e preservando as tradições? Esses são os desafios de uma cidade que nasceu pela fé e cresceu carregando valores como a amizade, o trabalho e a união. Se pegarmos o dicionário, futuro é o conjunto de fatos relacionados a um tempo que há de vir. Em Aparecida, a qualidade de vida segue avançando. Pela cidade, os painéis trazem essa mensagem. E os dados apresentados aqui já nesse material especial comprovam essa afirmação. E se o presente é cheio de riqueza, o que esperar do futuro? Fomos atrás dos aparecidenses para saber o que eles imaginam.
Nos próximos anos, eu espero para o futuro de Aparecida, cara, uma cidade mais desportista, possa ter espaço não só para o skate, mas também como vários outros esportes, porque o esporte a gente tem que ter essa inclusão, principalmente para a galera da periferia, que muitas vezes fica excluída um pouco disso, e eu acho muito importante esse tipo de trabalho na cidade de Aparecida, a gente realmente levar os esportes, não só o skate, como vários outros esportes para todas as regiões. Eu acho que isso era o mais importante, que a gente tem que bater nisso, o esporte vem a educação, e são princípios básicos de todo ser humano, toda criança precisa disso aí. Eu acho que Aparecida vai melhorar no futuro. Tem muito amor por Aparecida, pelas pessoas tradicionais de lá. Igual tá indo aí, eu acho que uma boa educação, mais segurança. Não que a segurança aqui seja ruim, é ótima segurança, comparando com outras aí. E Aparecida é uma cidade boa, vem desenvolvendo muito, o prefeito bem presente, né, ajudando, crescendo. E Aparecida é uma cidade bem desenvolvida. Aí, em questão de outros lugares aí bem... Você gosta de morar aqui? Gosto aqui. Quando a senhora era criança, a senhora imaginava que ia virar isso tudo? Eu nunca pensava. Eu não pensava que hoje estava do jeito que estava, não. Acredito que, pelo pouco que eu conheço já, né, e sou aparecidense hoje, né? Eu acredito que com o desenvolvimento que ela está se desenvolvendo, ela vai chegar a algo longo, viu? Um crescimento alto. Ainda maior do que já temos hoje? Sim, com certeza. Eu acredito nisso. Se o senhor pudesse dar um presente para Aparecida, qual seria? Que ela desenvolva mais e continue crescendo como ela vem crescendo hoje. E é assim, no coração do Brasil, ouvindo a população e dando oportunidades, que Aparecida sempre buscou sua independência. É importante a gente falar dos dados para a gente falar do futuro, né? A gente vê o presente para o futuro. Aparecida, nos últimos 11 anos, cresceu 192%. Então nós fomos, eu brinco, que é um crescimento chinês no Brasil. Fomos uma das cidades, se não a maior, que cresceu nos últimos 11 anos. Então eu vejo com bons olhos. Temos espaço e agora estrutura. Preocupado com segurança, com mobilidade. Então eu vejo que a Aparecida vai crescer ainda muito mais, né? Vamos ser uma das primeiras do país. Sem perder sua essência e as características que marcam essa linda história, a caminhada de sucesso continua. Eu confesso que eu me preocupo até como pensar Aparecida daqui 20, 30, 40 anos, porque essa cidade de Aparecida ela vai se agigantar nas próximas décadas, quem sabe se tornando uma das melhores cidades para se viver do país, com essa maior cidade geradora de emprego e renda do nosso estado. Eu já não tenho dúvida disso aí, que Aparecida realmente é uma cidade que vai agigantar dentro de muito pouco tempo. Que eu escolhi para criar minha família e construir uma história política muito bacana. Então, eu acho que a cidade de Aparecida, até convidar as pessoas que queiram vir para cá, que é a cidade das oportunidades. Aparecida é uma cidade que se fez pela religiosidade de um povo amigo, caridoso e trabalhador. Com uma forte ligação com Nossa Senhora Aparecida e também com uma relação estreita, a devoção pelo Divino Pai Eterno, sendo abrigo de tantos carreiros e romeiros que passam com destino à Trindade. Mais de 100 anos depois, morar, estudar, trabalhar e viver em Aparecida é ter fé. Fé num futuro de muitas oportunidades, para quem não tem medo do amanhã, por estar amparado pela Santa Padroeira e Rainha do Brasil. Nós queremos cumprimentar a todos os devotos do Pai Eterno que são da cidade de Aparecida de Goiânia nessa celebração dos 102 anos desta querida e amada cidade.
O Papa Francisco dedica a intenção de oração para o mês de maio à formação das religiosas, religiosos e seminaristas. Na mensagem em vídeo divulgada pela Rede Mundial de Oração do Papa, o Papa Francisco destaca: cada vocação é um diamante bruto que deve ser polido, trabalhado e moldado em todas as suas faces. Vamos conferir essa linda mensagem do Papa Francisco. Cada vocación es un diamante en bruto que hay que pulir, trabajar, al que hay que darle forma en todas sus caras. Un buen sacerdote, una monja, deben ser primero de todo un hombre o una mujer formados, trabajados por la gracia del Señor. Personas conscientes de sus límites y dispuestas a llevar una vida de oración, de dedicación al testimonio del Evangelio. Su preparación tiene que ser integral, debe desarrollarse ya desde el seminario y el noviciado, en contacto directo con la vida de las demás personas. Esto es fundamental. La formación no se acaba en un momento determinado, sino que va continuando a lo largo de toda la vida, a lo largo de los años, integrando a la persona intelectual, humana, afectiva, espiritualmente. Y también su preparación para vivir en comunidad. Tan enriquecedora es la vida en comunidad, porque a veces puede ser difícil. Porque no es lo mismo vivir juntos que vivir en comunidad. Oremos para que los religiosos, las religiosas, los seminaristas crezcan en su camino vocacional a través de una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria que les lleve a ser testigos creíbles del Evangelio. E para falar mais sobre essa mensagem de intenção do Santo Padre, a Caísa recebeu no Pai Passa na Frente o Padre Antoniel Braga, que explicou sobre essa linda intenção de oração. Padre Antoniel, uma honra ter o senhor aqui, sua bênção. Deus abençoe, boa tarde. Boa tarde. Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. Maravilha. Como que vai lá o seminário, padre? Melhor impossível. Tá todo mundo bem, tranquilo? Todo mundo bem, graças a Deus. Com a formação, nessa intenção que o Papa está pedindo, né? Até criando animais lá, né? Galinha, cachorro, tá tudo bem. Tem que ser... A horta também. O ser humano ele tem que ser formado e moldado como um todo, não é, Padre Antoniel? Todo, em várias dimensões. Nós estamos lá, não só no viés espiritual, mas em muitas outras dimensões que é pedido, né, da nossa formação. Ô, Padre Antoniel, para começar a falar dessa mensagem tão bonita do Santo Padre, Papa Francisco, qual que é a importância hoje de nos colocarmos como leigos em oração pelos religiosos, pelos missionários, pelos padres? Olha, a oração é o que sustenta a igreja. Já dizia Santo Afonso no livro A Prática do Amor a Jesus Cristo, também no livro A Oração. Na oração, especialmente, tem um tópico que ele diz assim: quem reza, certamente se salva. Quem não reza, certamente se condena. Então, para a gente manter essa salvação, para a gente ganhar o céu, manter esse céu, a gente tem que rezar. E se nós rezamos, a gente vai conseguir ter mais condições de perseverar. E aí, as orações vindo de fora é o que sustenta a igreja. As orações que, do ponto de vista, Paulo pedia para que rezasse, Jesus subir no monte para orar, Paulo pedia para que rezássemos uns pelos outros. Então, essa oração faz essa sustentação, nos dá forças, porque o Espírito intercede em nosso favor, então a gente pedir a graça, a luz do Espírito, para iluminar a vida de outra pessoa que está ali naquele processo, é muito importante. Resumindo, a oração é o que sustenta a igreja. A gente sem oração, a gente não pode fazer nenhum bem, já diziam os místicos. Então, você, querido devoto Romero, reze por nós. As orações de vocês valem a pena, as orações de vocês nos sustentam nessa caminhada. Ô, Padre Antoniel, primeiro que só do Papa Francisco, a cada mês colocar uma intenção, a gente já sabe que ele está ali nos ensinando quanto a oração, ela tem poder. Então, ele confia nesse poder da oração e nós, como igreja, devemos nos inspirar nessa confiança que ele traz no coração. Segundo, dele colocar essa intenção é porque, assim como ele
que conduz essa igreja, sendo, claro, instrumento de Deus para conduzir essa igreja, ele sabe da importância que tem dos fiéis, das pessoas rezarem pelos vocacionados. Com certeza. Não é? Por aqueles jovens que estão em preparação, no amadurecimento, para que possam dar uma resposta amadurecida. E para aqueles que já ingressaram nos seminários, nas casas de formação, para perseverar. Assim como tem lá em João 15, o ramo que está junto da videira vai dar fruto. E Jesus quer que o nosso fruto permaneça. Então, é importante a gente continuar nessa vivência de oração, juntamente com o Papa, que sabe dessas necessidades. E não é à toa que todo mês tem uma necessidade da igreja para que a gente, né, se esforce para rezar naquela intenção. Ô padre, também tem a questão, né, do encorajar os jovens. O senhor acredita também que uma oração de uma mãe que tem lá um filho vocacionado e que ela também está de acordo do filho, quer que o filho siga essa vocação, né, específica, ser um sacerdote, um irmão, enfim, um religioso. A oração dessa mãe pode encorajar esse jovem, esse filho a tomar uma decisão que às vezes está sendo difícil para ele? Ontem nós celebramos o Dia das Mães, né? Uhum. Parece que a oração da mãe é mais próxima de Deus, né? Porque mãe é um ser abençoado por Deus que a gente nem consegue explicar. E com certeza, a oração da mãe nos motiva. É tanto que quando a mãe fala, olha, não vai, se for, pode acontecer alguma coisa. Acontece. Porque ela sente, então a mãe tem essa sabe. sensibilidade. Então a oração da mãe é claro que é poderosa, é claro que ajuda. Só que não tem que ser só isso. Por exemplo, tem que haver motivação, tem que haver convite. Exemplo, rezar ajuda e é o principal e maior meio, segundo as nossas constituições, de promover as vocações. Só que tem um segundo aspecto, uma segunda dimensão que ajuda demais, que é o convite. Você reza, você está fazendo a sua parte. Talvez o jovem está precisando só de um empurrãozinho assim. Ei, vamos lá fazer um encontro? Coragem. E aí onde ele cria coragem, cria ânimo e vai, é tocado. Ah, eu vou. E nós temos exemplos assim. Então a oração, orar sem cessar, como o próprio Jesus pediu. Mas também não deixar de fazer os convites que são necessários. Porque a gente não sabe no mundo que o jovem está imerso. O Espírito sabe de tudo. A gente rezando, ele suscita no coração do jovem. Só que a gente pode, juntamente com a luz desse Espírito, fazer tais convites. Padre Antoniel, o senhor junto com o padre Valmir Garcia, ele esteve aqui inclusive semana passada, né? O senhor está lá fazendo um trabalho, né, de formação, de oração, a parte espiritual, humana dos seminaristas. São jovens, já estiveram aqui também. O senhor já passou por uma situação assim, ó? Se não passou, sem problemas, né? Mas se o senhor já enfrentou assim, o jovem vem e fala, Padre Antoniel, eu tô com dificuldade disso, tá difícil ficar longe da minha família, tá difícil não conversar com a família, enfim. Aí o senhor fala assim, vamos rezar para resolver, vamos ver se resolve, além das nossas atitudes, mas vamos também rezar para ver se a gente consegue alcançar a graça de Deus para resolver tudo isso? Com certeza. E o meio que a gente pede para isso é uma direção espiritual. Então, todos os nossos jovens que vêm com N demandas que nós estamos acompanhando, a gente pede para que se abra, apresente as dificuldades e ali naquelas dificuldades a gente tenta, né, enxergar o que tá, qual é o gargalo na vida dele, quais são os empecilhos que tá tendo as dificuldades, né, na vida dele. Quando a gente detecta que é no nível espiritual, porque nem tudo é no nível espiritual, quando a gente detecta tem muitas coisas que é no viés afetivo, no viés social, comunitário, a gente culmina todo o nosso colóquio, toda a nossa partilha, conversa com a oração. Vamos rezar pedindo que a graça de Deus, vamos colocar isso em oração. E acima de tudo a gente fala assim, procure seu diretor, sua diretora espiritual, reze para que ela te ilumine neste caminho, nesse itinerário de fé. Porque toda a resposta vem por meio da oração. E como nós temos missa todos os dias, oração da liturgia das horas, isso ajuda a iluminar. Mas igual eu falo, a gente tem que detectar para culminar na oração. Nem sempre o problema é a falta de oração. Pode ser, por exemplo, a saudade dos pais e não estar conseguindo se encontrar naquele ambiente comunitário, se sente só. Está preso lá nos pais. Né? Aí a gente tem que entender isso, que claro, com a oração ajudar, mas também a gente tem que entrar com algum aspecto. Pode ser um acompanhamento psicológico, vai visitar os pais para reabastecer. E na nossa vivência comunitária, suplantar isso não no sentido assim que nós substituímos os pais, mas saber que a nossa vida ali nós somos irmãos. Ô padre, outra coisa também, o senhor fala, a nossa formação é contínua. A oração na nossa vida é assim, se a gente não cultivar dia a dia
essa busca por Deus, essa busca para ser íntimo de Deus cada dia mais através da oração, também é uma busca contínua. A gente não pode parar, não é? Com certeza. E oração, os diretores espirituais, eles dizem assim, que oração é banho. No dia que eu não banho, eu começo a ficar não com um cheiro agradável. 2 dias, 3 dias, então a tendência é só ir se acentuar. Então, a oração é esse banho. Ou então, se a gente fazer uma analogia melhor para os nossos jovens, ou uma metáfora, é fazer musculação. Se eu não tenho uma continuidade para eu fazer meu corpo crescer... Não vai alcançar o objetivo. Não vai alcançar. Então, a nossa alma, a nossa vida de fé, que é chegar à maturidade cristã. Então, preciso com certeza a oração. E Santo Afonso escreveu um livro sobre a oração. É mesmo? A oração, muito importante. O mestre da oração. Com certeza. Ô padre, outra coisa, o tanto que essa formação que o senhor trouxe aqui, detalhes pra gente, faz a diferença também na realização da missão depois, não é? Com certeza. A nossa formação, ela preza muito para a dimensão humanizada. A nossa formação, ela é baseada, é basilar, né, no sentido da dimensão humana cristã. O que é? A pessoa não nasce cristã, ela se torna cristã. Então, nós estamos ali para ajudar esse jovem a dar essa resposta amadurecida para ser um cristão convicto, mas humano, com o pé no chão. Não é anjo, nenhum seminarista é anjo, é gente. Agora, nós estamos nos moldando a partir de Cristo. Então, essa formação tem condições da gente ajudar um jovem que é candidato a ser um religioso perpétuo, um redentorista, ou no caso das dioceses, os clérigos, os padres, a serem pessoas de Deus, pessoas imbuídas do Espírito Santo, que ajudam o povo a ir para o céu, que a nossa missão é levar o povo para o céu. Isso mesmo. Então, depende muito da formação. E não só os padres, que eu disse. Na formação religiosa, que pega os irmãos e irmãs, que é no nosso caso, a formação religiosa, isso é muito importante. E isso culmina, isso reflete lá na comunidade, quando cada um é formado numa época, igual o padre Valmir, tem 60 e poucos anos, eu tenho 31. Olha a diferença. Foram formados em épocas diferentes. Épocas diferentes. Então, essa formação faz com que a gente tenha maturidade de saber conviver comunitariamente. Olha, que e especial. Com leveza, né? Para a gente conduzir o nosso povo, porque estamos ali para o povo de Deus e também para ajudar os nossos jovens. Muito bom. O Papa Francisco nos motivando a rezar pelas vocacionados, pelos religiosos, né? E os religiosos aqui, ó. O padre está representando todos os missionários redentoristas que estão na luta aí para motivarem jovens a dizer o seu sim, entregar a vida para Deus e formando, não como anjos, mas como seres humanos, cientes de que estão neste mundo para serem instrumentos de Deus. Padre, deixa uma mensagem para os jovens que acompanham, para as famílias que estão acompanhando. Certeza. Tem o site, Instagram, Vai aparecer na tela, né, o nosso Instagram, Vocacional Redentorista BSB. Você, jovem, que quer fazer uma experiência ou quiser discernir, nós temos condições de te ajudar para que você possa corresponder ao chamado de Deus na sua vida. Pode acessar o nosso Instagram, lá tem os contatos, ou preencher a ficha vocacional que está aí no site, paieterno.com/vocacional. Preenchendo a sua ficha, nós vamos entrar em contato e te ajudar para que você possa dar uma resposta amadurecida. E lembrando que esse querer dar um passo é uma quantidade X de porcentagem, porque o verdadeiro discernimento e amadurecimento é dentro. Pronto. Dizia meu formador, o padre Antônio Ranes, que hoje está lá em Arapiraca, no seminário de lá, nosso, né, no nosso aspirantado, que eu só conheço o meu colega quando eu como 1 quilo de sal com ele. E é na vivência comunitária que a gente amadurece essa nossa experiência de fé, que a gente quer dar mais um passo. E a formação tem isso, né, tem essa missão. E assim, encerramos mais uma edição do programa Primeiro Plano. Eu agradeço a sua companhia e me despeço de você desejando um excelente final de semana. Nos vemos em breve. Fique na paz e na bênção do Redentor. Até mais.